Caro presidente desta sessão, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nossos visitantes desta sessão, boas-vindas e que aproveitem para verificar as atividades que tem a Casa e que são divididas não só no plenário, que aparentemente pode estar vazio, mas os senadores têm as comissões, tem audiências fora daqui do Senado, então é uma múltipla atividade. Hoje e ontem, essa semana toda, tem sido utilizada com grande atenção e até prioridade dos parlamentares, especialmente aqui do Senado, que é a Casa da República, e aqui, felizmente, formada por ex-governadores, senador Roberto Requião, senador Jorge Viana, empresários, senador Ataíde Oliveira, nosso senador Suplicy, que tem uma experiência na área acadêmica, mas é um parlamentar que todos conhecem e respeitam. E aqui nesta casa temos ex-presidentes da República, diversos ex-governadores, ex-prefeitos, e isto dá também e confere ao tema federativo uma relevância ainda maior, ainda pelo que determina a Constituição, porque aqui nós somos os representantes e os defensores do Estado. Os senadores, por isso, são 3 em cada Estado, independente do tamanho. A grande e rica São Paulo tem a mesma legitimidade de um Estado pequeno como Sergipe, e assim é a composição desta Casa, para se ter a noção deste equilíbrio representativo. Assim que avançar com uma discussão do Pacto Federativo, que para muitas pessoas isso pode ser uma ideia vaga, mas esse Pacto Federativo nada mais é do que, talvez as pessoas entendam melhor, se disser que é uma relação mais harmoniosa e mais justa entre a União, o governo federal, os estados e os municípios. Até a gente costuma brincar que a União é a prima rica, os estados os primos remediados e os municípios os primos pobres dessa dita federação. É isso que nós estamos discutindo, equilibrar, tornar mais justo esse relacionamento. E basta olhar os números, e ontem uma cerimônia que houve aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, portanto uma sessão do Congresso, com quase todos os governadores, o governador do Acre, Tião Viana, do senador Jorge Viana, o governador de Tocantins, o governador do Paraná, o governador de São Paulo. E para quê? Para iniciar um debate conjunto e que foi, para minha surpresa, com tantos políticos reunidos, absolutamente produtivo, porque em 45 minutos, 4 ou 5 governadores apresentaram objetivamente as propostas, houve consenso sobre elas e se chegou a uma definição de data que é 19 deste mês, semana que vem, para votarmos a questão do FPE, que é uma obrigação que tem o Senado Federal, porque é uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. Assim é que as conversas iniciadas ontem aqui em Brasília entre os governadores e os representantes da Câmara e do Senado, e da qual também fiz parte como representante do Partido Progressista, precisam sim resultar em acordos duradouros. É preciso administrar os temas que envolvem o federalismo brasileiro e proteger o equilíbrio federativo como forma de proteger a estabilidade política e a estabilidade institucional. Hoje, inclusive, houve um consenso na audiência conjunta de 3 comissões, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, debatendo sobre a necessidade de regras permanentes para cálculo, repasse e controle das liberações do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Está tramitando nesta Casa a proposta, a PEC 70, aliás, de minha autoria, que obriga a União a garantir compensação para estados e municípios nos casos de desoneração fiscal.
Isso é para evitar prejuízos financeiros a estados e municípios quando a União decide, às vezes corretamente, reduzir alíquotas do IPI, que com o imposto de renda formam o recurso que é constituído o FPE, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. O governador do Ceará, Cid Gomes, ilustrou com precisão o que aconteceu nos últimos 20 anos. Antes da Constituição de 88, o imposto de renda e o IPI representavam 77%, governador, senador Roberto Requião, da composição da receita do FPE. IPI e imposto de renda, que são as grandes receitas. 77%. Hoje, esses dois impostos representam apenas, que é repartido com os estados e municípios, 45%. 45%. Enquanto as contribuições que não são compartilhadas nem com os estados, nem com os municípios, nesse mesmo período, passou de 23% para 55%. Portanto, hoje, as receitas obtidas pela União, a prima rica, com as contribuições de toda a natureza, chegam a 55%. Portanto, um volume superior àquele que a União arrecada via IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, ou o Imposto de Renda. É aí que está a raiz dos problemas graves, inadministráveis, de falência da federação e de falência financeira dos estados e municípios. Como senadora municipalista, eu penso que esta situação é literalmente insustentável. E isto foi dito ontem de uma regra geral, por governadores do PT, do PSDB, do PMDB, de todos os partidos, do PSB, de todos os partidos. Há um consenso em torno do diagnóstico e também, aparentemente, um consenso em torno da receita a ser aplicada. Portanto, essa minha emenda constitucional, a emenda 70, e eu espero, há pouco o senador Valdir Raupp anunciou que o PMDB terá uma reunião para discutir esse tema. O próprio senador Eunício Oliveira, o líder do bloco, falou de tomar uma iniciativa como essa. Já está na Comissão de Constituição e Justiça, desde 2012, esta minha PEC. Só que, até agora, o presidente não nomeou o relator desta PEC para ser discutida. Como só ia acontecer, senador Requião. E, então, eu peço encarecidamente ao senador Vital do Rego, que é diligente, que é atento, que ele nomeie um relator. E que, claro, nós estamos aqui para colaborar. Não estou preocupada com a paternidade ou maternidade, melhor dizendo, que se trata de uma senadora, com essa matéria, mas nós precisamos dar prosseguimento a este debate. Não é porque agora se acordou para a gravidade da situação que nós vamos tratar desse assunto. Não há como construir um novo pacto federativo sem avançar em temas como a unificação das alíquotas do ICMS, resolver a pendência das dívidas dos estados com a União, Fundo de Participação dos Estados, que é o FPE, que está sob a relatoria também de um competente e diligente senador Walter Pinheiro, que hoje discutiu com grande habilidade e grande conhecimento de causa com os senadores e também com o presidente do CONFAS, todos os critérios disso. Aceitou também muito a sugestão de que o prazo de transição não seja de 2, mas de 5 anos, e também esse consenso de que é preciso realmente criar a condição de obrigatoriedade para que a União, sempre que conceder um benefício unilateralmente, que afeta a receita dos estados e dos municípios, ela faça uma compensação e não faça, como é hoje, festa com chapéu alheio. Esta é a maneira mais justa de a União ter com os estados e municípios uma relação absolutamente responsável
e, do ponto de vista institucional, eu diria republicana. Porque do jeito que, como foi feito no ano passado, algumas prefeituras, de uma hora para outra, perderam 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões da sua receita. Perderam por culpa da administração? Não. Simplesmente o governo passou a tesoura naquele dinheiro que era de direito da Prefeitura Municipal. E muitos prefeitos não podem fechar as contas, não puderam fechar as contas no ano passado, correndo o risco de se tornarem inelegíveis em função de uma decisão unilateral, como eu disse, do governo federal. Nós precisamos também ter uma divisão mais justa das receitas dos impostos, hoje concentradas em poder da União. A situação de penúria financeira de estados e municípios é a prova de que o atual modelo federativo do nosso país está ultrapassado e absolutamente esgotado. Eu diria até falido. É preciso uma compreensão da sociedade e do poder público sobre a necessidade de ajustes possíveis na complexa e difícil relação entre os chamados entes federados, a União, o governo federal, os estados, os governadores são os seus líderes e os municípios, os prefeitos municipais. Basta relembrarmos aqui as disputas bem recentes sobre os royalties do petróleo, para exemplificar a questão federativa e os problemas dela decorrentes. Como disse ontem o presidente desta casa, se os temas que envolvem o Pacto Federativo tivessem sido tratados de forma conjunta, os desdobramentos seriam mais lógicos, menos colaboradores ao desequilíbrio federativo. Avançar com essas reformas é aumentar as chances para que as políticas públicas resultem em melhorias reais para a população, com melhor saúde, melhor educação e infraestrutura. É um processo de efeitos duradouros que precisa começar. Esquecer que os defeitos do federalismo brasileiro existem é uma acomodação indesejável, como referiu com muita propriedade o colunista Fernando Rodrigues em comentário publicado ontem no jornal Folha de São Paulo. O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, num artigo publicado também ontem no jornal Correio Brasiliense, afirmou que reverter a centralização de poder da União em relação a estados e municípios exigirá conscientização da população, além de um forte engajamento de governadores, prefeitos e parlamentares. Este foi, inclusive, o tom da conversa que eu tive ontem com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, o senador Armando Monteiro, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, e também o deputado líder do PSB na Câmara Federal, Beto Albuquerque. É dele, governador Eduardo Campos, a feliz iniciativa de defender a negociação entre estados produtores e não produtores de petróleo, um entendimento, um acordo, porque o pior caminho, a judicialização, é um prejuízo para todos. Além de demorado, estaremos também revelando a perda de uma grande oportunidade de um entendimento. Claro que, nesse caso, precisaríamos todos de fazer uma concessão. E aí é que está a habilidade dos grandes líderes políticos. Aliás, hoje a federação tem, caro presidente Jorge Viana, um enorme envolvimento com problemas que afetam a todas as cidades e a todos os estados. É o caso da logística. E não é só da logística, mas agora há pouco o senador Pedro Tax, o senador Aloysio Nunes Ferreira, fizeram referência a um tema crucial, a questão da educação, em nosso país e nos estados em particular. Eu fico extremamente preocupada ao saber que no meu estado, do Rio Grande do Sul, considerado um estado tão politizado, um estado tão importante com uma história tão bonita, tenha hoje mais de 240 mil crianças, presidente, de 4 a 16 anos, fora da escola. Isso é dramático para um estado que tem grandes desafios, um estado que está diversificando cada dia mais a sua economia, tem uma inserção enorme dentro do Mercosul
e tem também um futuro extremamente importante do ponto de vista do desenvolvimento, do agregar valor e também da própria questão da produção agropecuária. Portanto, não é só a qualidade de vida, mas é toda a estrutura que precisa a partir de uma educação de qualidade. E nisso também está a questão federativa. Ao definir a esta Casa um piso nacional para os professores, os estados não estão cumprindo. E aí nós não podemos impor uma decisão que o Estado não possa corresponder porque as finanças não permitem. Nós temos que, quando tomamos uma decisão aqui, dizer de onde vai sair o recurso. Da mesma forma que a União, quando decide desonerar com o IPI alguns setores industriais para estimular a economia, precisa também compensar ou dizer de onde vai sair recurso, mas não comprometer a situação. Claro que os estados precisam estar comprometidos com a educação, que é um plano nacional. E aí nós batemos a porta do Procurador-Geral da República pedindo que ele diga aos governadores e acione, do ponto de vista da defesa da sociedade, para que o piso seja aplicado. E aí ele responde, o procurador. Na semana anterior, os prefeitos e alguns governadores foram lá dizendo que não tem condições financeiras de aplicar o piso nacional dos professores. Que país é este? Que sociedade é esta? Que relação institucional e política é essa que nós criamos essa situação de absoluto descompasso entre o que decidimos aqui e o que é feito na realidade. Os professores precisam que este piso seja respeitado, mas a situação está nesse pé de absoluta falta de realidade entre o que decidimos e o que é feito. A própria ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que esteve no meu estado nesta terça-feira para vistoriar investimentos da área da infraestrutura, certamente observou lá as nossas necessidades e as nossas demandas. A construção da rodovia do Parque, a chamada BR-448, a mais importante obra em andamento no estado, que ligará a capital Porto Alegre a Sapucaia do Sul, foi uma das estruturas avaliadas pela ministra. Durante a visita, ela disse que voltará no fim do ano ao Rio Grande do Sul, com a presidente Dilma Rousseff, para inaugurar a obra da BR-448. Assim, nós esperamos sinceramente que isso aconteça. Na ocasião, a ministra disse que antecipará em 6 meses o início da construção da segunda ponte do Guaíba, que é uma importante obra para a economia do Rio Grande do Sul, que já deveria estar em andamento. Para exemplificar como a infraestrutura precária afeta a vida de todos, cito o exemplo da velha ponte do Rio Guaíba, em Porto Alegre. Anualmente, ocorre nessa ponte 600 içamentos do vão móvel da estrutura da ponte. Isso paralisa o trânsito em 33 dias por ano. O prejuízo anual ultrapassa 200 milhões de reais. Pessoas já morreram dentro de ambulâncias paradas, aguardando para fazer a travessia da ponte, e partos foram realizados em veículos devido aos congestionamentos da rodovia ou quando há o içamento da ponte, porque não há outra alternativa. A ministra do Planejamento se comprometeu a lançar as licitações para as obras da ponte no segundo semestre deste ano. É uma importante iniciativa que precisa se reverter em menos burocracia e maior eficiência logística, especialmente no transporte rodoviário, ainda a principal opção de escoamento da safra agrícola nacional. E aí ficaram evidentes as graves deficiências da nossa logística e os danos causados à produção agropecuária na última sexta-feira, na audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, realizada na Expo Direto Cotrijal, maior feira da América Latina, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, da qual tive a honra de presidir. Os principais jornais do país também têm dado atenção aos impactos negativos de uma infraestrutura limitada. A colunista Miriam Leitão escreveu ontem em sua coluna, publicada no jornal O Globo, que o Brasil enfrentará problemas já conhecidos como engarrafamento de caminhões nas estradas até os portos, mesmo tendo uma produtividade agrícola elevada, com mais uma safra recorde. Por isso, apoio a conclusão das obras e a gestão financeira eficaz dos recursos destinados aos projetos logísticos. São ações fundamentais porque corrigem deficiências históricas e estimulam o desenvolvimento econômico. No caso do Rio Grande do
do Sul tem o quarto maior produto interno bruto do Brasil, após São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A situação das estradas é, no mínimo, calamitosa, além das necessidades do Estado. Estou terminando, senhor presidente, estou terminando. O jornal Zero Hora de Porto Alegre publicou no último fim de semana um minucioso levantamento, indicando a necessidade de adoção urgente de providências, maior ênfase ao capital privado para suprir as carências de recursos públicos e a busca de resultados de médio e longo prazos, sem restrições a uma ou outra administração específica. Segundo o editorial publicado nesta terça-feira, só em 2011 os prejuízos impostos pelo abandono da infraestrutura rodoviária no Rio Grande do Sul somaram 20 bilhões de reais, quantia suficiente para concluir mais de 20 projetos semelhantes à rodovia do Parque, a 448, no meu estado, e que será inaugurada este ano, espero, pela Presidente da República. Um total desperdício de dinheiro, prova incontestável de sermos perdulários e, talvez, da má gestão desses recursos. Dados do próprio governo, do Tesouro Nacional, mostram que os recursos do Ministério dos Transportes encolheram 0,12 ponto percentual do Produto Interno Bruto em 2012 na comparação com o ano anterior. Traduzindo em recursos, caíram de 13 bilhões e 500 milhões de reais, ou seja, 0,33% do PIB, para 9 bilhões e 200 milhões de reais. Isso representa o maior recuo entre os órgãos do governo federal. Preocupante situação, considerando que o Ministério dos Transportes é o carro-chefe das obras de infraestrutura. Em resumo, o setor da infraestrutura recebeu 4 bilhões e 300 milhões de reais a menos de investimentos. Na noite desta segunda-feira, participei de uma audiência pública sobre a modernização do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, o sexto do país em movimentação internacional. O debate foi presidido pelo vereador João Carlos Neder, do PP, e teve a participação do deputado federal Afonso Ram e do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Nesse encontro, promovido pela Câmara de Vereadores da capital do meu estado, falamos sobre a importância de ampliar a estrutura aeroportuária do Rio Grande do Sul, que acompanha a demanda de passageiros durante e pós o período da Copa de 2014. Portanto, senhor presidente, é preciso agilidade, eficiência e muito profissionalismo na elaboração de projetos, maior fiscalização sobre o tráfego de caminhões com excesso de peso, a fim de manter rodovias em bom estado. Empreiteiras que cumpram prazos e prestem serviço de boa qualidade também são exigências necessárias ao desenvolvimento eficiente da infraestrutura nacional, sejam para a construção de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos ou aeroportos. Nessa semana, a presidente Dilma Rousseff visitou trechos do canal do Sertão Alagoano, uma das maiores obras de infraestrutura da região Nordeste. Na ocasião, a presidente afirmou que o Produto Interno Bruto do Brasil precisa crescer para melhorar a vida de cada brasileiro. Ampliar as condições para que as obras de infraestrutura realmente sejam concluídas também são condições para melhorar a economia brasileira e, consequentemente, a vida dos brasileiros. Por isso, caro presidente, eu gostaria de que esse pronunciamento fosse lido na íntegra, porque faltam ainda 2 páginas, mas eu espero que os senhores senadores inscritos tenham também preferência. Bom, eu agradeço a compreensão do senador. Falta só aqui uma conclusão. Chegou a hora de adotar medidas estruturantes e estratégicas. Toda a sociedade precisa se envolver com as questões que afetam diretamente a vida de quem mora nas cidades, como as melhorias da infraestrutura. O jornal Valor Econômico diz que as conversas do governo, lideradas pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, estão adiantadas para a criação de um fundo de investimento focado em infraestrutura com recursos do Tesouro Nacional. É um modelo que precisa ser construído de forma estratégica, como defende o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Marcelo Cortes Neri. Segundo ele, as políticas públicas precisam de um horizonte de tempo mais longo do que as políticas macroeconômicas tradicionais, como é o caso do setor de infraestrutura e do novo Pacto Federativo. Como municipalista que sou, tenho defendido maior atenção aos municípios, o primo pobre dos entes federados. Por isso, a importância de avanços sobre o novo modelo da federação, União, Estados e municípios, precisam se empenhar para que, em conjunto com esta Casa, possamos votar ajustes que
permitam o equilíbrio da federação e a distribuição mais justa dos recursos. A participação de todos nesse debate, especialmente da representação municipalista, é relevante para que as articulações da ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, com os líderes partidários, resultem em bons acordos. É exatamente isso que eu queria dizer, lembrando que no ano passado eu relatei o PLC 335, de autoria do senador Luiz Henrique da Silveira, na Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a União a abater do saldo devedor da dívida pública imobiliária dos Estados e Distrito Federal e dos municípios, equivalente a até 20% para programas de investimentos. Há pouco, o senador Cacildo Maldaner fez referência a essa boa iniciativa. Essa sugestão de ajuste, apensada a outras propostas importantes que tramitam nessa Casa, é uma forma prática de contribuir para o debate necessário sobre o Pacto Federativo. Espero, portanto, que esse e outros projetos recebam o apoio dos senadores e senadoras para diminuirmos o peso sobre os ombros dos municípios e dos estados, pois é sabido que muitas prefeituras e muitos estados, já limitados por questões orçamentárias, têm absorvido responsabilidades que são da União, onerando os custos das prefeituras e dos estados, dificultando o acesso da população a soluções básicas como saúde, educação, segurança pública e, claro, infraestrutura. Muito obrigada, presidente.